Hoje eu preciso começar esse vídeo desmistificando uma coisa que muita gente fala por aí. Não existe, legalmente falando, um curso obrigatório de instrutor de trabalho em altura. Isso previsto na legislação brasileira. Cara, e isso é sério. Sabe por quê? Porque tem muita gente no mercado vendendo certificado, vendendo título, vendendo a ideia de que para você ministrar um treinamento de NR35, você precisa obrigatoriamente ter feito um curso com esse título, instrutor de trabalho de altura. E eu já adianto, isso não está em nenhuma linha da NR. Dá pausa no vídeo, pode procurar e comenta aqui embaixo aonde isso está escrito. A NR35, que trata sobre trabalho de altura, ela fala sobre proficiência. Ela diz que o instrutor deve ser proficiente. E o que é ser proficiente? Bom, proficiência é a capacidade técnica comprovada. É o domínio do assunto, é a vivência na prática, é você conseguir repassar o conhecimento com segurança. Isso é proficiência. Não é sobre um papel ou certificado bonito que você vai colocar na parede. Não, é sobre você saber de verdade o que está fazendo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se a norma ela exige proficiência, que é a capacidade, ou seja, um conjunto de habilidades, como que um certificado de um cursinho de 16 horas vai fazer com que você seja um instrutor? Isso não resolve. Isso é ilusão. A galera, ela vem desse tipo de curso como se fosse reconhecido por lei. Mas, muitas vezes, estão usando o nome da NR para gerar autoridade e vender a facilidade. Só que facilidade não salva a vida. Facilidade, nesse caso, pode gerar uma gente despreparada, ensinando coisas erradas. O resultado disso, eu acredito que você já sabe. É um acidente. Logo, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que fazer um curso para te ajudar a ser um instrutor é ruim. Pelo contrário, pode ser ótimo. Principalmente se esse curso que você for fazer ensinar didática, ensinar oratória, estrutura de aula, até mesmo as responsabilidades e, se possível, a interpretação das normas. Mas o que eu estou dizendo aqui, com todas as letras, é que esse tipo de curso ele não é exigido pela norma como um pré-requisito legal. O problema é quando as pessoas acreditam que aquele certificado por si só te dá o direito legal de dar aula. E é aí que você acaba formando instrutores que só decoram conteúdos, mas nunca subiram numa torre de altura, nunca chegaram a 50 metros, sentiram aquele frio na barriga, a torre balançando, nunca fizeram um resgate, ou então nunca sentiram na pele o que é um risco real. Ou seja, o que essa pessoa vai estar ensinando? Aí, meu amigo, a segurança ela vai embora. Se você é empregador, prestador de serviço ou profissional da área, escuta isso. Capacitar com responsabilidade é muito mais do que entregar um certificado. É garantir que quem está ensinando realmente sabe o que está fazendo. Então, se alguém te oferecer um certificado de instrutor de trabalho em altura, dizendo que você precisa ter esse papel para dar esse tipo de treinamento, cara, já fica esperto. Pega a visão. Se liga. Como assim? Já mete a seguinte pergunta. Qual que é o artigo da norma que isso aí exige? Qual que é a portaria que está falando isso? Qual o item técnico? Já vou te dar um spoiler. Não tem. O que a NR35 ela exige é que o instrutor ele tenha conhecimento técnico comprovado, experiência prática, conteúdo formativo com aquele conteúdo e que seja capaz de transmitir esse conhecimento com clareza. Isso é proficiência. E isso não vem só com certificado, 16 horas. Não. Vem de bagagem, vem de vivência, vem de preparo. Para fechar essa primeira parte, não existe um curso obrigatório de
de instrutor de trabalho à altura, legalmente reconhecido, ou uma exigência da NR35. O que existe é o compromisso com a proficiência. Agora, o que a gente já derrubou, o mito do curso obrigatório de instrutor em altura, vamos falar do que realmente importa e do que a norma, ela de fato ela exige, essa tal proficiência. Essa palavra é o coração da NR35, quando o assunto é quem pode ministrar esse treinamento. Proficiência não é título, não é um certificado específico. Proficiência é a capacidade comprovada, é você olhar para o profissional e conseguir responder com tranquilidade. Essa pessoa que ela domina um assunto, ela entende um risco real. Ela sabe aplicar isso na prática? Ou ela consegue ensinar sem colocar ninguém em perigo? Essa é a questão. A NR35, ela não foi escrita para gerar mercado de certificado. Ela foi escrita para evitar o acidente e até mesmo a morte. E por isso que ela não é engessada, dizendo, faça tal curso, seja isso, seja aquilo. Não, ela só fala, tem que ser um instrutor proficiente ou com proficiência. Ela exige algo muito mais sério, que é a competência real. Ser proficiente, ser proficiente significa, primeiro, ter conhecimento técnico. E isso envolve conhecer a norma, entender os conceitos, saber o que é risco, perigo, sistema de proteção contra quedas, ancoragens, linhas de vida, fator de queda, enfim, é saber isso, os limites operacionais dos equipamentos. Se a pessoa ela não domina isso, ela não é proficiente, simples assim. Não adianta você apresentar só equipamentos que só você tem. A gente tem que adequar ele para os riscos, para o que a empresa tem. E não para por aí. Proficiência também envolve a experiência prática compatível com o conteúdo. Não adianta saber explicar o slide, algo que você nunca viveu no campo. Quem ensina o trabalho à altura precisa entender como que o erro acontece na prática. Como que o trabalhador ele se comporta sob pressão. Como que o improviso acaba aparecendo na obra. Com a rotina, muitas vezes, acaba te empurrando para isso. E isso você só aprende com vivência. E tem mais um ponto que muita gente ignora. Proficiência também é a capacidade de ensinar. Saber fazer, não só saber ensinar. Você tem que saber fazer, porque saber ensinar é fácil. Agora, o instrutor precisa conseguir traduzir o técnico para o operacional. Adaptar a linguagem ao tipo de público que ele está ministrando esse treinamento. Aí ele tem que perceber quando alguém não entendeu e corrigir isso antes que se torne um acidente. A norma, ela não aceita um instrutor que só lê slide. Ela espera que saiba orientar, corrigir, alertar e explicar o porquê das coisas. Por que o trabalhador não erra? Porque ele não erra porque ele quer. Ele erra porque alguém provavelmente ensinou errado. Essa é a questão. Ou porque ninguém passou o risco para ele, não teve um diálogo, não teve uma explicação correta. Agora, presta atenção nisso aqui. A proficiência, ela não nasce do nada. Ela se constrói. Ela pode vir de uma formação técnica ou superior, da experiência profissional ou até mesmo da atuação em campo, da participação em treinamentos, seja numa condução de equipes também. Ou seja, a vivência real com o risco. Tudo isso forma um repertório do instrutor. E é por isso que não existe um checklist mágico dizendo fez isso, está apto. Não! A avaliação de proficiência ela é técnica, ou seja, responsável e contextual. É um conjunto da obra. Essa que é a questão. Agora, se você está ministrando treinamento, você precisa conseguir comprovar que você é proficiente. Seja por currículo, experiência, seja um histórico profissional, a atuação da prática ou até mesmo o domínio do conteúdo. Por quê? Porque se acontece acidentes, não é um certificado genérico
que vai te proteger. O que vai ser analisado é se realmente você fez a competência, se você realmente é competente para estar ensinando ali. Porque aí a gente pode até cair no artigo 132, de expor a vida à saúde de outro, a risco direto ou indireto. Porque você ensinou errado. Você vai expor a vida desse trabalhador. E aqui vai um alerta importante. Proficiência, ela não vai se declarar, ela vai se comprovar. Não é você dizendo, eu sou instrutor, ou colocar nas costas do instrutor. Não. É um conjunto que você se torna um instrutor. Então, quando a NR35 ela fala de instrutor proficiente, ela está dizendo o seguinte: queremos alguém que saiba o que está ensinando, que entenda o risco envolvido e que seja capaz de preparar o trabalhador para voltar vivo para casa. Essa é a questão. No próximo bloco, eu vou te explicar uma coisa que é muito importante. Por que fazer um curso de instrutor pode ser útil? Sim, mas desde que você entenda exatamente qual que é o papel dele dentro da sua formação. E é aí que muita gente se confunde. Beleza? Vem comigo, pega a visão. Agora que a gente já entendeu que não existe uma exigência legal de um curso específico para ser um instrutor de trabalhadora, e o que a norma realmente exige, você já sabe que é a proficiência, vamos começar a responder a pergunta da seguinte forma. Mas então, fazer um curso de instrutor realmente vale a pena ou não? Depende, isso é relativo. Depende onde você vai fazer o curso. Por exemplo, nós não ministramos esse curso, não passamos esse curso para ninguém. Por quê? Por conta da legalidade. Mas, se você for em um local que tenha um coordenador pedagógico, que tenha um plano de aula, ou uma outra história, que ele passe a oratória para você, aí sim, o problema ele não está no curso em si. O problema está como ele é vendido. E como ele é entendido por quem faz. Tem gente achando que sair com um certificado de instrutor de NR35 já vai automaticamente te habilitar a dar aula. Só que não dá. Agora, um curso para aprender como ensinar melhor, como montar uma boa aula, falar com segurança, como transformar um conhecimento técnico em algo compreensível. Aí sim, esse curso é um baita investimento. Porque ser instrutor de verdade é muito mais do que você decorar a norma. É você se comunicar com clareza, manter aquele controle da turma, dar exemplos reais, conectar a teoria com a prática e, acima de tudo, garantir que o trabalhador saia mais seguro do que quando ele entrou, que ele saia mais consciente de que quando ele entrou. Cursos que te ajudam nisso são cursos que te fortalecem, são cursos que te preparam, que agregam valor à sua proficiência. Mas não se engane, eles não substituem experiência, eles não substituem a vivência e muito menos te dão autorização legal para você ministrar esse curso. O que manda, no final das contas, é a sua capacidade comprovada de ensinar com segurança. Se você tem um conhecimento, você tem a prática, você tem a responsabilidade, você já está construindo a tal da proficiência que essa norma exige. Essa é a questão. Se você completa isso com um bom curso, didática, oratória, formação pedagógica, voltada realmente para a área de segurança do trabalho, esse é o caminho. Aí você está no caminho certo, mas faça isso pela sua evolução como profissional, não achando que isso vai te habilitar legalmente. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma frase bem direta para que você possa colocar na sua consciência. Não é um certificado que vai salvar vidas. O que vai salvar vidas ou deixar que essas vidas deixem de existir é um profissional bem preparado. E isso começa com você que dá aula. Não prostitua o treinamento. Faça acontecer. Você quer ser instrutor? Então estude, pratique, aprenda com quem já viveu, corrija e principalmente ensine com responsabilidade. Porque do outro lado tem vidas que dependem da sua clareza,
da sua experiência e da sua consciência. Agora sim, missão cumprida. Se esse conteúdo ele te ajudou a enxergar o papel de instrutor com mais profundidade, deixa o seu like, compartilha com aquele colega que está se formando na área e se inscreve, porque isso é o que nos motiva. Nós não estamos passando esse conteúdo para disputar ego ou para mostrar quem é melhor ou quem é pior. Não. Tudo tem um ponto de vista, tudo tem a sua perspectiva. E é aí que está. E é por isso que eu falo seres humanos.